Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje, você vai ter informações sobre as ações do Ministério de Ciência e Tecnologia e do CEMADEM para ampliar a rede de monitoramento de desastres naturais no Brasil. A ação foi anunciada depois do ciclone que atingiu o sul do país. Você também vai ter informações sobre esta onda de calor que, infelizmente, deve continuar por toda a primavera. Mas antes, a gente vai falar sobre uma situação um pouco diferente que está acontecendo dentro do INPE. Você conheceu aqui no Brasil Consciência, há alguns anos, o projeto do primeiro telescópio solar brasileiro. Para você que não assistiu, acompanhe do que a gente está falando. Bom, nós estamos aqui entrando no laboratório de polarimetria solar da Divisão de Geofísica Espacial do INPE. Neste laboratório, nós temos em desenvolvimento o que seria o embrião de uma missão solar espacial. O Galileo Solar Space Telescope é a nossa missão solar, que é um satélite que vai ficar na órbita da Terra e vai observar o Sol. Este satélite vai fazer observações da órbita da Terra porque nós queremos observar aspectos do Sol que não são possíveis de serem feitos da superfície da Terra por causa da atmosfera. A atmosfera filtra uma série de comprimentos de onda, uma série de informações que o Sol manda, então nós temos que sair da atmosfera da Terra para fazer observações. Aqui o design do satélite como um todo. Aqui você pode ver, nós temos aqui as duas opções. O satélite tem mais ou menos 4,5 metros de altura para a opção em órbita geoestacionária, enquanto o satélite para a órbita baixa é um pouco menor, com as duas configurações levando em conta a mesma carga útil, os mesmos telescópios. Então aqui você pode ver o telescópio principal e os dois telescópios menores situados na plataforma também. O Sol ele não é uma estrela parada, ela tem várias explosões e várias atividades. Este tipo de atividade vem sendo estudado desde a época do Galileu Galilei, razão pela qual nós demos este nome para o nosso projeto. O Galileu Galilei descobriu que o Sol tinha manchas e que essas manchas variavam com o tempo. Essas manchas causam uma variabilidade no espaço vizinho à Terra, afetam satélites, afetam telecomunicações e uma série de outros artefatos. Essas variações também afetam o clima da Terra e determinam, por exemplo, em longos períodos, se nós vamos ter climas mais quentes ou mais frios. Então existe uma série de fenômenos físicos que baseiam o tipo de observação que a gente está tentando propor, mas basicamente o instrumento que a gente está propondo é um imagiador que nos permite então identificar a variação da estrutura magnética do Sol a partir de um conjunto de imagens em diferentes comprimentos de onda, ou seja, em diferentes cores e também em diferentes estados de polarização. O grande desafio tecnológico que existe nesse satélite é conseguir fazer observações do campo magnético que existe no Sol na cromosfera, que é uma camada um pouco mais externa do Sol. Isso nunca foi feito até hoje. Essas observações são importantes para alimentar modelos que prevêem a evolução do campo magnético do Sol. O Sol, assim como a Terra, todos sabem que na Terra, se você tiver uma bússola, ela tem um campo magnético e se orienta de acordo com o campo magnético da Terra. O Sol também tem um campo magnético. Esse campo magnético é o principal agente que determina se vai haver explosões solares, se vai haver atividade solar, se vai haver mais irradiância ou menos irradiância que afeta o clima. Então, entender este campo magnético é muito importante.
Muito bem, e o projeto foi caminhando nos últimos anos. A gente fez algumas reportagens, mostramos inclusive o início das operações do telescópio, como você está vendo nessas imagens agora, e reportamos que o telescópio estava sendo instalado no pico dos dias para o início dos testes. Tudo caminhava bem, o projeto do Telescópio Solar Brasileiro estava incluído no PNAE, mas na última semana a gente teve informações por meio do servidor Luiz Eduardo Vieira, que é um dos autores do projeto, de que a direção do INPE havia interrompido a trajetória do Telescópio Solar Brasileiro. Vamos conversar com ele então, para saber o que aconteceu. Luiz, explica para a gente por que é que o projeto do Galileu parou neste momento. Então, vamos dar um passo atrás e começar como funciona o procedimento da Agência Espacial para a seleção de missões espaciais nos últimos anos. Existe um procedimento técnico sistemático para realizar essa seleção e que é avaliado em várias etapas progressivas à medida que o projeto vai tendo maior maturidade. O que aconteceu é que no início do ano nós fomos à EB apresentar o andamento do nosso projeto e reportar os vários passos que a gente está evoluindo e como que a gente está levando em frente. Durante essa apresentação, os colegas da EB nos indicaram que era apropriado, na fase de maturidade do nosso projeto, encaminhar oficialmente a proposta para a EB para que tivesse o andamento formal e conseguisse as fontes dos recursos necessários para as próximas etapas. É um processo longo, né? Tem 4 etapas, pelo menos, até chegar à fase de execução do projeto. E, quando eu retornei para São José dos Campos, eu encaminhei para a EB, a partir do meu e-mail do INPE, os documentos, e me foi informado que, na verdade, seria a direção que encaminharia esses documentos. Então, eu criei um processo no SEI, seguindo o edital proposto para esse procedimento, que se chama ProSami, na EB, e encaminhei para a minha chefia. A chefia encaminhou para a coordenação e a coordenação para a direção. Isso ele ficou alguns meses parados, até que, cerca de 2 semanas atrás, ficamos sabendo que a direção tinha solicitado para a direção do LNA um documento mostrando a intenção do LNA de instalar o telescópio lá. Isso já vem uma cooperação desde o início do projeto, em 2013, com o LNA. Eles contribuíram com várias etapas, inclusive a manufatura de alguns componentes mecânicos, o próprio desenho do protótipo. E nesse caminho, o LNA tomou a iniciativa de construir o prédio onde vai ser instalado. Aliás, é um projeto muito bonito, que eles estão instalando 5 novos telescópios lá no LNA. Eles conseguiram financiamento para isso, independente da nossa atuação. Então, realmente um avanço muito grande. E na última semana, o diretor do LNA, consultando o CTC da instituição, enviou esse documento confirmando que eles realmente estão trabalhando nisso, têm os recursos disponíveis já aprovados, e a intenção é, assim que possível, com a conclusão das obras, instalar o instrumento lá. O que aconteceu? O diretor do INPE, utilizando esse documento, decidiu que, para a gente levar em frente a missão espacial, nós devemos instalar no LNA primeiro o instrumento de solo, operar por 2 anos e só depois ele deve ser apreciado pela EB. O que acontece? Isso inviabiliza totalmente o andamento do projeto, porque uma missão espacial tem várias fases, incluindo o desenvolvimento da própria carga útil, o estabelecimento de cooperações, acordos internacionais, e tudo isso ficaria parado por pelo menos 4 anos. 4 anos justamente torna totalmente inviável o andamento da missão. E realmente, na prática, elimina totalmente o nosso projeto em termos internacionais e em termos de competitividade internacional. Né? Tá, peraí, vamos tentar fazer um glossário
o nosso telespectador entender. Você e o Alisson, lá no laboratório, com apoio lá do pessoal, do doutorando, do mestrando, desenvolveram um projeto de um telescópio solar. Esse telescópio, ele justamente é inovador porque ele fica no espaço. Ele iria ser como o Hubble, como o James Webb, ele ia ficar na órbita terrestre, mirando o Sol para mandar as imagens para a Terra. Vocês desenvolveram um demonstrador de conceito, nós mostramos no programa, né? E a partir desse demonstrador de conceito, vocês construíram um telescópio que ele seria para quê? Para testes da funcionalidade. Então, isso é um ponto importante. A gente iniciou o projeto em 2013 com o propósito de desenvolver instrumentação para observação solar. Não existe no Brasil desse nível de observação do Sol, que é importante salientar, o nosso planeta está dentro da atmosfera do Sol. Então, qualquer variação no Sol afeta desde sistemas tecnológicos, de maneira mais imediata, tem toda a questão de clima espacial e efeitos de longo prazo, inclusive no clima, não é? Porque o Sol é a única fonte de energia para o sistema terrestre. Então, quando você fala de meio ambiente, de mudanças climáticas, não tem como fazer isso sem levar em consideração a evolução do Sol. Bom, nessa ideia de construir os instrumentos, a gente decidiu, nosso grupo de trabalho com 15, 16 pessoas, construir um instrumento para medir o campo magnético do Sol. A gente decidiu aprender como fazer isso e é justamente o propósito do demonstrador de conceito. Então nós aprendemos como construir o demonstrador de conceito. É provavelmente, em física solar, um dos instrumentos mais difíceis de construir. Nós desenvolvemos todo o projeto, construímos a ótica dele, com a ajuda de várias coordenações do próprio INPE, incluindo parte de materiais, a parte de engenharia propriamente dita, ótica. E nós construímos esse demonstrador de conceito e mostramos que sim, funcionava em 2018. Em paralelo, nós já iniciamos o projeto espacial. Mas esse instrumento que a gente construiu agora e que vai colocar no Pico dos Dias é um dos instrumentos de uma missão espacial. Esse especificamente é destinado para observar o visível, a parte visível do espectro eletromagnético, que nos permite observar a superfície do Sol. Mas o que é inovador no projeto Galileu é observar as camadas externas, como que o campo magnético do Sol evolui nessas camadas externas. E isso ninguém faz. É um projeto único dentro da comunidade internacional. É possível fazer, já mostrou que o conceito funciona, outros grupos mostraram esse conceito, mas ninguém observa sistematicamente como observa outros parâmetros do Sol. Então esse seria a grande evolução. Então isso é um aspecto. Outros instrumentos também vão ser necessários na missão espacial. Por exemplo, medir exatamente a quantidade total de radiação que o Sol emite. Porque é isso que afeta o clima, ou estabelece a base do clima. Então, para distinguir exatamente qual é a contribuição humana da contribuição desse efeito natural específico do Sol, é preciso medir, mensurar. Por quê? É uma medida muito difícil, exige um equipamento que é um radiômetro que mede a quantidade total de radiação, ou que eles chamam de espectral, faixas diferentes do espectro, não necessariamente evoluem igual ao longo do dito ciclo solar. Então, quando você impõe a restrição para o desenvolvimento do projeto em um instrumento para operar no solo e não no conjunto total de instrumentos da missão, você realmente está matando a missão. Então vamos lá. O projeto tem toda essa gama de instrumentos e produtos que serão gerados a partir das medições, né? Você está falando de medir a camada externa do Sol, imagino que sejam em filtros diferentes, em espectros diferentes de cor, para poder ver a luminância, a radiância e tudo mais. Mas no meio desse caminho vocês construíram um demonstrador de conceito que enxerga a parte externa.
E, né, uma vez construída, vamos fazer o quê? Vamos mandar para o LNA para ter um uso para esse demonstrador de conceito lá. Mas não era para a missão parar ali, era para continuar a missão, construir o telescópio solar, que vocês inclusive mudaram a lógica, né? Seria um projeto caro, um geoestacionário, vocês passaram por um satélite menor, a gente já contou essa história também aqui no programa, para diminuir custos e tal. E aí, quando esse, digamos assim, spin-off do projeto, esse à parte do projeto, esse excedente do projeto, foi com o Pico dos Dias, o diretor pegou essa informação e informou para a EB que não era mais necessário para prosseguimento do projeto, que tinha que ficar o telescópio lá operando por 2 anos. Por que isso mata o teu projeto? É por conta das colaborações internacionais, por conta da obsolescência dos equipamentos? O que vai impedir o andamento dele daqui a 4 anos, como você disse, caso ele venha a ser retomado? Então, tem vários aspectos diferentes ali. Dos pontos importantes que tu realçasse é que tornar ele é um demonstrador de conceito, mas é um instrumento completamente operacional. Ele realmente consegue realizar as medidas e pode beneficiar a comunidade de... Ele está pronto. Ele não está em condições operacionais ainda, né? Porque até você realmente instalar em condições operacionais, para instalar num sítio remoto, ainda tem uma etapa final que está prevista para ser feita até a conclusão das obras do LNA, que deve acontecer por volta do final do ano que vem, mas é realmente para tornar um equipamento operacional. É outro caso, né? Então, ao limitar o projeto, ele nos deixou de castigo por 4 anos, basicamente. Isso realmente você perde o momento do desenvolvimento do projeto, você perde a oportunidade, porque outras instituições sabem que é importante realizar essas medidas, a realização dessas medidas, e eles estão levando em frente os projetos deles. Deve ter acompanhado, por exemplo, a missão Aditya, lançada pela Índia, acho que 2 ou 3 semanas atrás, também uma missão de física solar, mostrando todo o potencial tecnológico da Índia, que a gente poderia estar fazendo mesmo, né? Eles não realizam as mesmas medidas que a gente está propondo, mas também estão contribuindo de outras formas para entender o Sol. Então, tem também uma missão japonesa junto com a NASA, que é a SOLAR-C, que essa também propõe um equipamento similar ao nosso, com outra órbita, outra configuração. Então, nos tirar por 4 anos dessa sequência, praticamente nos tira a competitividade internacional. Quando vocês estiverem prontos para começar a fazer, já vai ter outros operando, oferecendo informações, e o de vocês não vai nem, talvez, ser necessário. Porque eu tinha falado, esses instrumentos são bastante complicados para serem construídos. Muito pouca gente tem tecnologia. E missões solares, normalmente elas são feitas em parcerias internacionais, ou entre a NASA e a ESA, a NASA e a JAXA. E o que a gente está propondo, aliás, durante esse período, a gente já estava até negociando com colegas da NASA para firmar um acordo para a implementação da missão Galileu, que simplesmente passa a ser interrompido, né? Se não vai em frente na EB, como é que a gente vai estabelecer acordos para eles pensarem no assunto daqui a 4 anos? Não existe isso, né? E aí, quando você ficou sabendo dessa informação, você distribuiu um comunicado, que inclusive foi publicado pelo jornal do CINCT, a missão Telescópio Solar Espacial Galileu e a batalha contra o negacionismo científico da Lua. Por que é negacionismo? Você está falando para a gente que a mensuração desses dados solares pode definir até que ponto o aquecimento global é antrópico e até que ponto é o resultado de alguma atividade solar que nós não estamos entendendo ainda? Na verdade, não é para definir isso já é bastante claro, mas para definir qual é a linha de base. Porque essas medidas da irradiância
total do Sol, que chega no topo da nossa atmosfera, é uma medida bastante complicada. O princípio é bem simples, mas a implementação é complicada. Por que é complicado? Porque você precisa ter um instrumento funcionando ao longo de pelo menos um ciclo solar, que é cerca de 11 anos. Então, você manter um instrumento desses estável em uma plataforma espacial por todo esse período é muito complicado. Se você olha os dados utilizados atualmente, que iniciaram a ser coletados no espaço em 1978, você vê uma diferença muito grande entre a linha de base, que é alguns watts por metro quadrado, que quando você integra isso em 100 anos, tem uma diferença enorme. Então, os instrumentos, que são radiômetros absolutos, continuam a serem desenvolvidos, continuam a serem instalados em plataforma espacial e, mesmo assim, existe uma discrepância entre eles, desde variações diárias até de longo período. E dependendo como você analisa esses dados, você pode chegar a conclusões completamente diferentes sobre o papel da atividade do Sol nesses últimos 400 anos, por exemplo, se você consegue uma maneira de reconstruir a atividade solar. Então, sim, não existe nenhum programa de evolução da atmosfera da Terra, oceanos, do sistema terrestre como um todo, sério, que não leve em consideração isso, de como a radiação do Sol varia, como que ela interage com a atmosfera e nos diferentes níveis. E não é só a quantidade total, a quantidade também espectral, ou seja, em diferentes regiões do espectro, afetam diferentes camadas da nossa atmosfera. Por exemplo, a ionosfera é gerada pela radiação no ultravioleta, tem toda a questão da camada de ozônio também, que absorve muito da radiação no ultravioleta também. Então, é um problema muito complexo entender como que o clima terrestre está evoluindo. E programas sérios têm que levar em consideração as medidas da evolução do Sol. E não adianta esperar que os americanos façam isso, ou que os europeus, porque os instrumentos deles também são limitados. Depois de um determinado tempo, o instrumento começa a degradar e você não tem mais a mesma medida que você tinha no início da missão. Então você tem que permanentemente manter atualizado com novos instrumentos, evoluindo a tecnologia para a construção de instrumentos, para realmente restringir, limitar o range de variação da atividade solar que está entrando. O que acontece, a gente pode fazer uma analogia, é que o Sol é a chama embaixo da panela de pressão, né? Você pode mantê-la constante ali e você tem uma panela de água, você pode alterar como que a água está evoluindo em termos de termodinâmicos, colocando sal, por exemplo. Você muda o tempo de ebulição, o ponto de ebulição, né? A atmosfera é o mesmo. Você tem o Sol, que pode ou não variar constante, ter uma evolução constante numa escala de 100 anos, 200 anos, ou pode ter alguma variação pequena. Mas quando você tem uma variação pequena, integrado, somado por centenas, milhares de anos, você tem possibilidade de ou aumentar um pouco a temperatura ou diminuir um pouco a temperatura. E esse é o principal ponto. Um programa sério em mudanças climáticas tem que ter esse tipo de abordagem para garantir que se conhece realmente os efeitos naturais. Você falou que você foi surpreendido pela tomada de decisão da direção. A direção te comunicou alguma coisa antes de tomar essa decisão? Você entrou em contato com a direção depois da decisão para saber, tirar alguma satisfação sobre isso? Existe alguma comunicação em relação a esse assunto? Então, a direção não entrou em contato conosco sobre esse assunto e sobre a decisão que seria tomada, por isso a nossa surpresa. No mesmo momento em que a gente soube da decisão, nós elaboramos um memorando, que foi incluído no mesmo processo, solicitando o parecer técnico para a decisão tomada,
que realmente não faz sentido nenhum do ponto de vista técnico, né? A seguir, nós percebemos que os documentos, desse conjunto total de documentos que nós tínhamos preparado para encaminhar para a EB, não foram encaminhados. Então, nós incluímos outro memorando no procedimento e solicitando que eles fossem encaminhados para a agência espacial. E, é claro, eu conversei com a chefia da minha divisão, que é o meu chefe imediato, e também com a coordenação de engenharia e ciências espaciais. Então, nosso contato foi até o ponto da coordenação. Eu realmente não sei como que está evoluindo internamente no INPE essa discussão e não tenho ideia também de quem assessorou a direção para essa tomada de decisão, mas claramente é alguém que não entende nada de astronomia e nem de física solar ou física espacial. Então, realmente me pareceu, até o que eu entendo, bastante arbitrário essa tomada de decisão. Posso estar errado, né? Mas... O Brasil Consciência entrou em contato com a comunicação do INPE e até o momento a gente ainda não recebeu uma resposta sobre esse assunto. Nós vamos com um rápido intervalo. Na sequência, você tem informações sobre esta onda de calor que atinge todo o país. A Estante Solo, sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a onda de calor que tem provocado recordes de temperatura em diversos pontos do país. Essa onda de calor, como nós já mostramos para vocês aqui no Brasil Consciência, está sendo influenciada pelo fenômeno El Niño, que neste ano tem sido um pouco mais intenso por conta aí das mudanças climáticas. E é para falar sobre este assunto que a gente vai conversar agora com a pesquisadora do CPTEC-INPE, Caroline Vital, que vai nos explicar o que está acontecendo e se é que nós vamos ter algum refresco aí com o início da primavera. Boa tarde, doutora Caroline, obrigado pela senhora ter atendido o nosso convite. Bom, começando então, para explicar para as pessoas por que nós estamos aí nessa onda de intenso calor, o que tem acontecido e até em que medida isso pode ser creditado aí às mudanças climáticas que a gente tanto tem ouvido falar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, nos últimos dias a gente observou então, temperaturas bastante elevadas. O mês de agosto fechou aí com temperaturas máximas acima da média em algumas localidades, chegando a mais de 5 graus acima da média histórica. E o sistema meteorológico que provocou isso foi a atuação de um sistema de alta pressão na camada média da atmosfera. Esse sistema de alta pressão, ele inibe a formação de nuvens, com isso ele favorece maior entrada de radiação solar e aí favorece, então, o aumento das temperaturas. Um fator adicional que esse sistema provoca é o aquecimento por convecção, como é um sistema de alta pressão e por frio no ar. Isso favorece também a elevação dessas temperaturas. Esse sistema ele atua numa escala de tempo e espaço que a gente chama de sinótica. Então, é o que estava favorecendo essas condições de tempo. E esse sistema de alta pressão, ele é típico da época do ano. Essa época do ano, durante a estação seca, que é a faixa central do Brasil, é comum a gente observar a atuação desse sistema e quando ele atua por vários dias consecutivos, ele acaba propiciando essas condições de tempo. Com a influência do El Niño, que a gente já observa características típicas de El Niño lá no Oceano Pacífico, isso acaba sendo agravado, porque a influência do El Niño durante esse trimestre que a gente já está vivendo é de aumento na média das temperaturas. Então, o El Niño acaba que influencia e fortalece um pouco essa questão de termos mais médios que a gente diz, né? Então, a média do mês de agosto foram de temperaturas bem acima da média, né? Então, como eu falei já
anteriormente. Um outro fator que também contribuiu para essas condições de tempo foi a baixa frequência de frentes frias, que durante esse período agora que a gente está vivendo, pelo menos até agosto e início de setembro, entre abril e agosto e setembro, mais ou menos, a gente tem o período da estação seca, que a gente chama sobre a faixa central do Brasil, e a gente tem a atuação típica desse sistema de alta pressão no campo interbridge, e uma segunda situação que é muito típica é a entrada de frentes frias pelo interior do continente, e elas que acabam favorecendo a queda da temperatura. Por isso que durante o meio do ano a gente tem temperaturas relativamente mais baixas, entram mais frentes frias. E esse ano, o que aconteceu esse ano, ou pelo menos principalmente no mês de agosto, as frentes frias elas não conseguiram avançar pelo interior do continente para dar esse refresco. Elas atuaram principalmente entre a região sul e leste, sudeste, então tendo esse deslocamento um pouco mais atípico e do oceano e não avançando pelo interior do continente também, impedindo de ter esses episódios de queda de temperatura. Era isso que eu ia perguntar para a senhora. A gente está acostumado aí em anos anteriores, né, a ver no noticiário que uma frente fria havia provocado uma queda de temperatura e a gente recorrer a cobertor e muita blusa e tudo mais. Nesse ano, o nosso inverno praticamente não teve isso. Esse sistema todo que a senhora está falando de alta pressão, ele tem uma relação direta com o El Niño ou é alguma outra coisa que está contribuindo junto com o El Niño? Desculpa se eu não soube interpretar a resposta inicial que a senhora havia nos dado. Não, a gente tem essa atuação típica, tendo alto de El Niño, Laninha ou Lama Neutro, que é quando não tem nem Laninha, nem El Niño. Porém, tem uma influência, quando a gente tem a influência ou as características de El Niño, porque na atmosfera a gente tem o comportamento de ondas, né? Então, o que acontece em uma dada localidade pode influenciar em outras. Então, assim, quando tem as características de El Niño, acaba influenciando na circulação dos ventos e no posicionamento dos cavados e das cristas das ondas, que chegam até aqui a América do Sul, por exemplo. Então, com a El Niño acaba, assim, fortalecendo essa questão da alta pressão, que faz parte de um trem de onda já. Ótimo. Bom, recentemente, né, a gente tem acompanhado aí o noticiário e alguns veículos divulgaram que o El Niño desse ano pode se transformar num super El Niño. Por que isso pode acontecer e o que isso pode impactar ainda mais nas temperaturas no tempo em que a gente está vivenciando? O El Niño o que é o El Niño, né? Para a gente entender um pouco melhor. O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então, quando a água do Oceano Pacífico ela chega a 0,5 acima da média histórica, durante alguns meses consecutivos, é considerado e caracterizado como o fenômeno El Niño, de forma bem resumida. Tá? E existem intensidades do El Niño. Existe o El Niño fraco, o El Niño moderado, o El Niño forte e o super El Niño. Então, o El Niño ele costuma se formar agora dentro do meio do ano, né? Agora, a partir de abril, já começaram a se observar, registrar temperaturas mais quentes no Oceano Pacífico. Por essa época do ano, ele começa a se caracterizar, a se originar, se dar o início, e atinge geralmente a intensidade máxima, mas para o final do ano, ali em torno de novembro, dezembro, janeiro, a virada do ano agora, do próximo ano. Geralmente é assim que ele se comporta. E aí, dependendo do quanto mais quente está a água do Oceano Pacífico Equatorial, ele vai ter uma intensidade diferente. E o super El Niño seria acima de 2 graus acima da média histórica, se não me engano. Então, seriam intensidades diferentes. Alguns modelos indicam, sim, uma intensidade mais alta para o final do ano, da TSM, da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, e tendo essa probabilidade, então, de ter o super El Niño. Mas não são todos os modelos, não são todas as previsões que indicam essa característica.
E também ainda está muito longe, é um período muito longo, ainda falta bastante tempo para acontecer, então vale a pena a gente ficar verificando as atualizações dessa previsão até chegar ao período. Para você que está nos acompanhando e que acompanha o Brasil Consciência, você sabe que modelo matemático é uma espécie de uma fórmula gigantesca em que os pesquisadores colocam lá os dados, a temperatura está tanto, o vento está tanto, a umidade está tanto, e essa fórmula, com a ajuda dos supercomputadores e tal, chega numa conclusão como essa que a doutora está explicando aí com relação ao El Niño. Quer dizer, nem todos os modelos existentes, existem diversos modelos brasileiros, americanos, europeus, chineses, estão apontando para isso, mas existem modelos que estão apontando. Esse modelo que a senhora está falando é o novo modelo revolucionário que o CPTEC está desenvolvendo, o Monan, ou ainda não é ele? Ainda não, o Monan ainda está em fase de criação, né? Não tem nenhuma resposta ainda do Monan, ainda está sendo construída. A gente analisa diversos modelos, tanto internacionais quanto nacionais, para a gente poder chegar a uma conclusão, né? Como você falou, cada modelo vai enxergar de uma maneira diferente, dependendo da informação que eu estou colocando para ele fazer o cálculo. Então, a gente olha, analisa várias situações, várias previsões, para poder tentar chegar numa conclusão e também baseando-se em históricos e estudos anteriores de pesquisadores para ter alguma conclusão, né? Não necessariamente uma conclusão, mas ter uma discussão e ver o que é propício de acontecer ou não. Muito bem. Bom, e como a senhora falou, essa propensão aí de um aumento acima do que se está habituado a ver, ou acima de outros El Niño que já vieram anteriormente, há a possibilidade dele se transformar nesse super El Niño. E como é que fica o tempo para nós aqui no Brasil até o final do ano? Essa primavera deve refrescar um pouco as coisas, a gente ainda deve ter temperaturas altas até o verão deve vir mais forte. O que vocês já conseguiram enxergar aí para o futuro usando os modelos? Essa escala de tempo um pouco mais prolongada, a previsão que é feita é por probabilidade. E é uma média. Então, assim, ao final do trimestre, outubro, novembro e dezembro, a tendência e, muito possivelmente, de influência desse El Niño é que tenhamos chuvas abaixo da média na faixa norte do Brasil. Estou pegando aí parte das regiões norte e nordeste do Brasil. Chuvas acima da média, como a gente já vem observando então, sobre a região sul do Brasil, principalmente sobre o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. A tendência é que na média o trimestre fecha com ter chuvas acima da média, visando faixas de São Paulo e do Mato Grosso do Sul também. Na faixa central do Brasil, como a gente está numa região de transição, está indo de uma região que deve ficar um pouco mais úmida, indo para uma região que deve ficar um pouco mais seca. Existe uma baixa previsibilidade, então, sim, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, existe a tendência de chuvas acima da média. Entre Minas Gerais e Espírito Santo, numa faixa mais ao norte desses estados, uma tendência de chuvas abaixo da média. E nessa transição, a previsibilidade é mais baixa. A gente não tem uma previsão muito certa, então, estou falando dessa transição. Porém, está entrando no período chuvoso da faixa central do Brasil, então não se destaquem eventos de chuva significativa, já que, pelo El Niño ou não, é a época chuvosa, então provavelmente deve ter. Porém, ao final do trimestre, outubro, novembro e dezembro, a chuva não deve alcançar a média histórica nessa porção mais ao norte que eu comentei, e deve ultrapassar, uma tendência de ultrapassar a média histórica nessa porção mais ao sul. Em relação às temperaturas, o El Niño influencia, principalmente o trimestre setembro, outubro e novembro, a temperatura está acima da média, mas é quando fecha aqueles 3 meses, né? Então as temperaturas devem fechar-se ainda acima da média, como a gente está observando, como a gente observou no mês de agosto e como a gente está observando agora em setembro também. Muito bem, então informações que são importantes e não são tão animadoras. A gente está com um problema lá no Rio Grande do Sul por conta da chuva, um ciclone, inundações, deslizamento de terra. É a região que deve ser mais afetada e
existe dentro dessa previsão a constatação de que há possibilidade de eventos extremos acontecerem? Vou estender um pouco, né, subindo ao norte, nós vamos ter a probabilidade, os meses em que há mais probabilidade de chuva aqui nessa faixa onde a senhora diz que a previsibilidade é afetada. Também há previsão, possibilidade de eventos extremos? Essa época do ano é a época do ano que geralmente ocorrem, né, esses eventos, então não se descarta. Porém, dentro dessa previsão de escala maior de tempo, a gente não consegue detalhar esses eventos, mas possivelmente deve ocorrer, já que é a época do ano que ocorre esse tipo de evento. Em relação à região sul, com El Niño, a probabilidade é que a chuva fique sim acima da média, não deve ter alguns eventos com chuva mais significativo. E para a gente saber quando que deve acontecer algum evento, é importante a gente atualizar e acompanhar as previsões de escala de tempo, ou seja, de 1 a 7 dias, mais ou menos, ou na escala subsazonal, que o CPTEC acabou de lotar. Você pode acessar o site do CPTEC, cptec.lib.br, e acessar a previsão subsazonal, que é a previsão por semanas. Então, para as próximas 4 semanas, a gente consegue ver qual que é a tendência da precipitação, se vai ficar acima ou abaixo da média, qual que é a tendência da temperatura, e assim a gente conseguir ver um pouco mais de detalhe dentro dessa escala de tempo. Então, é muito importante acompanhar as atualizações da previsão de tempo e da previsão subsazonal. Muito bem, eu quero agradecer bastante aí a participação da doutora Caroline Vital, lá do CPTEC INPE de Cachoeira Paulista. Muito obrigado, doutora, pelas informações. E a gente segue daqui a pouquinho, no próximo bloco, as ações que estão sendo tomadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para que a previsão no país seja capaz de determinar de forma mais imediata se esses eventos extremos irão acontecer. Uma licitação de 12 milhões acabou de ser lançada buscando projetos inovadores. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência com essa entrevista. Um instante só, não sai daí. Muito bem, estamos de volta agora para falar sobre a ampliação da rede de monitoramento de desastres naturais. Nós estamos na linha com o Dr. Oswaldo de Moraes, que trabalhava até recentemente, nós entrevistamos eles algumas vezes lá no CEMADEM, coordenando o CEMADEM, que agora está na assessoria do Ministério de Ciência e Tecnologia, justamente nessa área de mudanças climáticas e combate aí aos desastres naturais. Boa tarde, doutor Oswaldo, obrigado por você ter atendido mais uma vez ao nosso convite. E a gente começa essa conversa falando desse chamamento público que foi lançado pelo MCTI junto com o CNPq, buscando iniciativas que possam aprimorar o monitoramento de deslizamentos, desastres naturais, principalmente de uma maneira mais rápida, esses fenômenos mais localizados e imediatos, pelo que a gente entendeu do edital. É isso mesmo? Nós vamos buscar aí soluções tecnológicas na ciência para tentar combater, minimizar os efeitos dos desastres? Boa tarde. Boa tarde, Edmo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E acho que tu captaste perfeitamente bem a proposta desse edital. E até tu estás em São José dos Campos nesse momento, e a questão de 10 ou 15 minutos atrás, o pessoal do CEMADEM me mandou uns vídeos de uma chuva torrencial com o granizo que estava caindo ali no Parque Tecnológico. Eu não sei se chegou a atingir todo o município de São José dos Campos. Fiquei sem internet aqui, estava com medo de não conseguir falar com o senhor, inclusive. Bom, exatamente. Esse é o tipo do fenômeno que os modelos meteorológicos ainda não conseguem resolver, ok? A localização desse evento extremo que aconteceu agora em São José dos Campos,
que nós chamamos exatamente evento meteorológico extremo, ocasionado por processos de convecção, processos de alto aquecimento da superfície da atmosfera, muito localizados tanto no tempo como no espaço, e tanto é que no tempo que ele foi um evento de 5 ou 10 minutos, né? E depois passou. Esses eventos, eles só podem serem previstos com uma certa antecedência por uma metodologia que em meteorologia nós chamamos de nowcasting, ou previsão imediata de tempo. E o Brasil ainda não possui um serviço operacional de previsão imediata de tempo. O INPE não faz a previsão imediata de tempo, o INEMET não faz a previsão imediata de tempo, nenhuma instituição de meteorologia faz a previsão de eventos semelhantes a esse, de maneira operacional. Pode até haver algumas iniciativas no sentido de pesquisa, mas não no sentido operacional, que aquele sistema esteja sendo previsto rotineiramente como uma atividade de suporte a tomadores de decisão. Então, o que nós queremos induzir através desse edital é o desenvolvimento de sistemas operacionais de previsão de eventos extremos semelhantes a esse que aconteceu agora em São José dos Campos, tá? Então, esse é o objetivo desse edital, fomentar pesquisas em rede para o desenvolvimento de serviços operacionais de previsão imediata de tempo. Doutor, É isso. Doutor, o senhor vai me desculpar a ignorância, também não quero causar aí nenhum incidente diplomático entre as instituições, mas a gente fez, não faz muito tempo, uma reportagem sobre um trabalho do Dr. Luiz Augusto Toledo, lá do CPTEC. Perfeito. Resultado do projeto Chuva. Exato. Isso, o SOS Chuvas. Sim. Exatamente, Não, esse é um projeto muito bonito que o Luiz Augusto Toledo de Machado coordenou. O Luiz Augusto Toledo de Machado é uma das maiores autoridades brasileiras na previsão desses eventos, ok? Mas o produto desenvolvido pelo SOS Chuva, ainda não é operacional e para todo o Brasil. Nós temos o SOS Chuva desenvolvido e que resultou de um grande esforço de pesquisa, mas hoje ele não está disponível operacional. O que eu quero dizer é o seguinte, o que ele está disponível operacional? Em que o pessoal do CEMADEM tivesse acesso aos produtos do SOS Chuva para fazer a previsão desse evento que aconteceu agora aí em São José dos Campos, ok? Então, quando eu me refiro a um serviço operacional, eu me refiro àquele produto em que um operador do CEMADEM esteja habilitado a apertar, a acompanhar a imagem de radar, principalmente as imagens de radar, e com a assimilação de dados de radar, rodar um modelo de nowcasting. É isso que eu digo que ainda não temos operacionalmente. O projeto SOS Chuva foi um grande avanço, avançou muito na descrição dos processos que a gente chama de microfísica de nuvens, e eu acho que o SOS Chuva, com esse edital que nós estamos lançando agora, o próprio projeto SOS Chuva pode se beneficiar para, a partir daquela experiência que foi desenvolvida no projeto financiado pela FAPESP, agora, numa segunda etapa, pegar o recurso que é disponibilizado pelo MCTI para transformar esse produto em um produto operacional para todo o Brasil. Muito bacana. Para você que está nos assistindo que não sabe o que é o SOS Chuvas, a gente já fez reportagens sobre ele, inclusive foi um projeto que foi... Desculpa, telespectador, perdão. Foi um projeto, inclusive, que foi apresentado na SBPC, premiado na SBPC de Campo Grande em 2019, e eu não sabia dessa
né, dessa falta de integração dessa iniciativa com a rede. Bom, fica aí a dica, né, do próprio coordenador, Dr. Oswaldo Moraes, que o SOS Chuva pode ser um desses produtos a ser integrado nessa rede, porque é o CEMADEM que aperta o botãozinho e que emite o alerta para o operador nacional das defesas civis e aí poder lançar o alerta para todo mundo. O SOS Chuvas, que nós já mostramos, estamos aí com imagens na tela do Dr. Luiz Augusto Toledo, é um app que você baixa no celular e ele mostra aí a incidência de chuva momentânea em alguns pontos. A gente pode avançar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Legal, doutor Oswaldo. Bom, o senhor falou do SOS Chuvas, mas que outras iniciativas que o senhor imagina que possam surgir? Pode surgir alguma inovação, por exemplo, algum medidor de solo, alguma coisa que possa identificar com alguma precisão maior se a terra vai deslizar ou não? Esse é outro desafio, né? Nós termos sensores de baixo custo para ampliarmos essa rede de monitoramento, principalmente associada com deslizamentos de terra. Os sensores hoje disponíveis para fazer o monitoramento da água armazenada no solo, que são os mais efetivos e que medem a quantidade de água não apenas na camada superficial do solo, mas que medem a umidade, a concentração de água em grandes profundidades do solo, são muito caros e de manutenção também muito difícil. O CEMADEM possui uma rede desses equipamentos hoje, mas similarmente como o projeto Chuva, é muito mais um projeto de pesquisa como uma atividade operacional, porque ela está concentrada em pequenas regiões, precisa fazer calibração permanente, sabe? É um projeto, eu diria assim, muito mais uma atividade de pesquisa do que uma atividade operacional. Então, hoje nós temos um desafio de desenvolver sensores de baixo custo e de fácil manutenção. Eu realmente não é a minha área, desenvolvimento tecnológico, tá? Então eu não sei quais são as possibilidades hoje de obtermos esse tipo de desenvolvimento num curto espaço de tempo. Mas esse tipo de sensor não está, nesse momento, no radar desse edital que foi lançado pelo MCTI. Legal, bem bacana. Bom, isso se torna cada vez mais indispensável, né, por conta dos eventos extremos. Nós passamos aí um momento bastante difícil no início do ano, tivemos todo aquele acontecimento em São Sebastião, criou-se toda aquela polêmica, coloca sirene, não coloca sirene, como se fosse a sirene o que iria resolver a questão, né? E tivemos agora recentemente a questão do ciclone no sul. Esse edital também pode atender essas ocorrências de ciclone, de ventos e tudo mais. Muito bacana isso. Pode sim. E, inclusive, doutor Oswaldo, tem novidade, o pessoal lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul esteve agora há pouco em Brasília discutindo possíveis medidas para a implantação de uma rede local de controle. Vamos tentar explicar o que eles estão pretendendo, doutor, e citar alguns exemplos, como o senhor citou para mim aqui em off de onde existe. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, funciona o Estado ter uma rede particular de monitoramento? Não seria melhor a União ter? Isso não desagrega ou não cria essa... digamos assim, essa coisa, o governo federal emite o alerta, não, mas a Defesa Civil Estadual acha que é melhor não, porque aqui a gente não teve esse negócio e tal. Não seria melhor ter um sistema integrado? Ou pelo menos se o governo do estado criar um sistema que ele fosse integrado numa rede federal? Edmo, eu acho que essa tua pergunta é uma das mais importantes que poderia ter sido feitas, tá? Mas antes de responder a tua pergunta, deixa eu contextualizar a visita que nós recebemos hoje à tarde aqui no MCTI, da secretária Simone, que é a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acompanhei a comitiva do governo federal, que foi chefiada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin, ao Rio Grande do Sul, para visitar as regiões afetadas por esses eventos últimos no estado, tá? E lá, durante a visita, eu conversei com a secretária
e coloquei o MCTI à disposição do Estado do Rio Grande do Sul para dar um suporte naquilo que o Estado desejasse desenvolver para criar um sistema estadual de monitoramento e alerta. E eu não sei se o Estado do Rio Grande do Sul vai fazer o desenvolvimento desse sistema, tá? Porque isso é uma competência do Estado do Rio Grande do Sul fazer as suas opções, afinal o Brasil é um país que tem uma federação em que os estados têm as suas autonomias. Nós temos alguns estados no Brasil que possuem centros estaduais de meteorologia. Por exemplo, Santa Catarina possui, o Paraná possui, o Ceará possui, Pernambuco possui e outros estados também. Então, e o Rio Grande do Sul não possui um centro estadual de meteorologia, um centro estadual de previsão de desastres, coisas assim. Então, o Estado do Rio Grande do Sul vai avaliar se ele vai desenvolver um sistema e qual o sistema será. O que nós fizemos, então, foi uma reunião para mostrar para a secretária Simone qual é a experiência que o Ministério tem em termos de monitorar e alertas, de monitoramento e alertas através do CEMADEM, tá? Então estava aqui hoje também a diretora do CEMADEM, a diretora Regina Alvalá, o doutor Marengo Orsini, que é o coordenador de pesquisas e desenvolvimento do CEMADEM, e eles fizeram uma descrição para a secretária o que é o CEMADEM, como o CEMADEM trabalha, qual a diferença entre fazer uma previsão de tempo e fazer uma previsão de alertas, de desastres e assim por diante. Então agora o Estado do Rio Grande do Sul, a secretária Simone disse que vai retornar, vai conversar com outras secretarias envolvidas, que vão fazer uma visita ao CEMADEM, e aí vamos prospectando de que maneira que isso vai se desenvolver. Então, essa foi a contextualização da nossa reunião com a secretária estadual. Agora, a tua questão, se compete, se seria mais adequado nós termos um sistema único no Brasil, ou se cada estado teria o seu ou não, eu acho que não é impeditivo, Edmo, que cada estado possua o seu sistema e que o governo federal também possua o seu sistema, tá? Na verdade, muitas vezes esses sistemas são complementares e, além disso, o que é necessário é que tenha protocolos claros entre qual é o papel de cada instituição, ok? Por exemplo, o estado que possui um bom centro de meteorologia, ele é capaz de fazer uma previsão de tempo, talvez com mais detalhamento do que faz o Instituto Nacional de Meteorologia. E se você tiver nesse centro estadual meteorologias capacitados, esses meteorologistas capacitados e conhecendo as características meteorológicas daquela região onde o estado está, talvez ele consiga fazer uma previsão um pouco mais detalhada que o Instituto Nacional de Meteorologia faz. E o mesmo se aplica a desastres, tá? Por exemplo, o CEMADEM não monitora todos os municípios do Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, são poucos os municípios que o CEMADEM monitora. E nós temos dificuldades de ampliar essa rede para fazer a cobertura de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, aqueles municípios que o governo federal já faz o monitoramento, não é necessário que o governo do estado faça o monitoramento. Mas o governo do estado pode replicar o esforço do governo federal para aqueles municípios que não são monitorados e nós criarmos protocolos de como vamos trabalhar em conjunto. Então, acho que é possível, sim, embora respeitando a característica federal do país como o Brasil, é possível nós trabalharmos de uma maneira integrada, cada um dentro da sua peculiaridade. Vou te dar um outro exemplo também, o que acontece na área federal. Na área federal, você tem a aeronáutica, que faz a previsão de tempo específica para dar suporte ao tráfego aéreo. Nós temos a Marinha, que faz a previsão meteorológica específica para o suporte da navegação, ok?
E nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia, que faz a previsão de tempo de uma maneira geral. Ou seja, a Marinha não interfere no que o INEMET faz, não interfere no que a aeronáutica faz, mas podemos muito bem ter um sistema integrado em que todas as informações conversem entre si e que a gente aprimore de uma maneira geral a previsão de tempo no Brasil. Cada órgão respeitando a sua individualidade, respeitando a sua instituição, mas trabalhando de uma maneira em conjunta com protocolos claros. Porque não faria sentido, por exemplo, a aeronáutica começar a fazer previsão para navegação fluvial e vice-versa, né? Quer dizer, seria um absurdo. Agora, por exemplo, um determinado fenômeno meteorológico que é captado o serviço de previsão do tempo da aeronáutica pode não ser captado pelo serviço de previsão de tempo marítimo, mas um pode interferir no outro. O que impede essas instituições de terem, digamos assim, uma sala de operação em conjunto em que todos os especialistas das diferentes áreas estivessem trabalhando de uma maneira harmoniosa? Então, acho que seria um ganho muito grande para o Brasil. Infelizmente, o Brasil não possui o Brasil não possui a NOAA, né? Porque nos Estados Unidos a NOAA faz tudo. A NOAA faz aquilo que é feito no Brasil pela Marinha, faz o que é feito no Brasil pelo INEMET, faz o que é feito no Brasil pelo INPE, faz o que é feito no Brasil pela Aeronáutica e assim por diante. No Brasil, não. No Brasil, nós temos diferentes instituições. Então, o que nós temos que fazer? É reconhecer as nossas diferenças em termos de missões, mas avançar para trabalhar em conjunto. Doutor, a chuva que estava aqui em São José está aí atrás do senhor agora. Quando a gente começou a entrevista, estava tudo claro. Agora está tudo escuro aí atrás. Eu vou encerrar, porque eu acho que daqui a pouco a sua internet cai igual a minha. Não. É que aqui é o seguinte, aqui em Brasília já está anoitecendo mesmo, tá bom? Então tá certo. Eu achei que era a chuva que tinha saído daqui e já tinha chegado aí. Não. Quando nós começamos a conversar, nós estávamos com o tempo claro, porque era da dia, durante essa transição foi muito rápida, tá? Então já está anoitecendo mesmo aqui, tá bom? Então tá certo. Muito obrigado, boa sorte, okay, obrigado. Um abraço. Viu? Um abraço, tchau. Tchau. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pela rádio do CIND-CT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. O BCC, todos os programas produzidos, esse que nós falamos e mais outros, está na nossa página no YouTube, que está aí para você, e também na página da própria TVT. Nosso e-mail sempre disponível para te atender. A gente volta na semana que vem, como eu falei, com um programa inédito que vai falar sobre o orçamento de ciência e tecnologia em 2024. Tchau, gente. Obrigado, doutor. Um abração, viu?